Continuando no nosso percurso sobre o itinerário do chamado e a resposta de Francisco de Assis, hoje nós vamos começar a refletir sobre o chamado a vencer a si mesmo. Aqui há um dado muito interessante na vida de todos os homens. A graça de Deus, ela é a grande superabundância na nossa vida. A graça de Deus é tudo. A graça é o próprio Deus. Deus é tudo nas nossas vidas. O que temos, o que somos, a santidade ao qual nós somos chamados, o céu, as virtudes, os méritos, os dons, tudo nos vem da graça de Deus. Por isso que falamos sobre a primazia da graça. Devemos viver a partir da graça de Deus, porque Deus é tudo em todos. Mas Deus, que é tudo, não realiza tudo, porque senão nós diríamos que nós seríamos pessoas passivas de resposta ao chamado de Deus. Por isso que o nosso bloco formativo eu quis dar o nome de Francisco de Assis, chamado e resposta. Da parte de Deus o chamado, a graça, e da nossa parte a resposta, a adesão, a decisão. E esse chamado a vencer a si mesmo é uma resposta que o homem dá ao chamado de Deus. A graça de Deus que ajuda o homem a superar as suas fraquezas, os seus limites, os seus pecados. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não nos permitirá a tentação ou a provação acima das nossas forças. Não nos permitirá. Então isso aqui já é uma certeza de que há uma vitória de Deus na nossa vida e que há um vencer-nos a nós mesmos. E é nisso que eu quero refletir com você, até nós chegarmos a um ponto do texto da Legenda dos Três Companheiros, onde nós vamos ver a grande vitória de Francisco, ou a prova final de Francisco, a prova de fogo. É quando Francisco ele vai estar diante do leproso. Mas antes de chegarmos lá, o que é que nós precisamos contemplar na vida de São Francisco? Que apesar de todos os avanços e conquistas de Deus que nós já vimos, nós vemos ainda que Francisco ainda tinha alguns hábitos velhos, alguns costumes velhos. Em um dos textos que nós lemos, vai dizer que Francisco de Assis, ele ainda que mudado pela graça divina, ele ainda que transformado e alcançado pela graça divina, Francisco de Assis, ele ainda andava em hábito secular, ou seja, ainda compartilhava velhos costumes. Ele ainda persistia em se orientar segundo alguns princípios deste mundo. Não mais de forma absoluta, como era antes da experiência com a graça de Deus. Francisco ainda não desistira completamente de tornar-se um grande cavaleiro a partir dos próprios ideais e segundo os princípios da nobreza humana. E é por isso que nós falamos em um dos programas daquela experiência da doçura de Jesus Cristo na vida de Francisco. E essa realidade que São Francisco de Assis viveu, nós vivemos, é a dualidade. É o que São João da Cruz vai chamar de contrário dos contrários. E vai reconhecer que dentro de nós, dentro da alma do homem, há uma luta constante do homem velho e do homem novo. E a graça de Deus, ela vem para dar a vitória ao homem novo, mas nós precisamos tomar a decisão pelo homem novo. E muitas vezes este movimento contrário à obra de Deus vai se erguer e vai se emergir muitas vezes nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que Francisco ainda vivia essa dualidade, ele não deixava de procurar aquela nova orientação, aquele novo rumo,
aquele novo desejo que crescia insistentemente dentro dele. Isso aqui é algo que acontece com você todos os dias. A graça de Deus lhe alcança todos os dias com uma insistência tal que existe em você uma possibilidade de vencer os pecados, os vícios e de crescer nas virtudes, de crescer na santidade. Então nós vamos ver que São Francisco, constantemente, próximo texto que nós vamos pegar, nós vamos ver que vai fazer uma menção que São Francisco, constantemente, ele orava fervorosamente ao Senhor, pedindo a Deus a graça de que lhe fosse dirigido os passos. E aqui um dado muito interessante, que aconteceu na vida de todos os santos. Os santos quando começaram a sua vida de progresso espiritual, de vida cristã, no segmento de Cristo, gente, eles não deixavam de experimentar as concupiscências dentro deles. Eles não diziam a si mesmos, agora eu não tenho mais pecado, eu não sou mais pecador, muito pelo contrário. Eles se conheciam pecadores. Eles experimentavam, ou pelos sentimentos, ou pelas potências da alma, ou através dos pensamentos, um movimento pecaminoso dentro deles. Mas o que é que acontece? Eles tinham constantemente esta atitude de acolhida, de abertura, de busca da graça de Deus. E isso se chama resposta. Essa é a resposta do homem. Nós não devemos achar que devemos dar uma resposta a Deus, ou que a nossa resposta a Deus será a verdadeira resposta quando estivermos isentos de sentimentos, de pensamentos, de atos pecaminosos, quando não tivermos mais ressentimentos, quando formos homens e mulheres de profunda vida de oração. Não. A resposta é uma forma adequada à graça de Deus todos os dias da nossa vida, de abertura, de acolhida, de busca. E isso vai gerar, pela graça de Deus, a capacidade de vencermos a nós mesmos. E aqui é preciso que se diga, Preciso que nós acordemos para um fato. Resposta só tem para quem busca. A resposta que você quer dar a Deus, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. A resposta que você hoje gostaria de dar a Deus, de santidade. A resposta que hoje você gostaria de dar a Deus, de ser um homem ou uma mulher de vida de oração. A resposta que hoje você gostaria de dar a Deus para vencer as suas imperfeições, para poder perdoar a alguém um ressentimento. Essa resposta só virá se você buscar. Porque quem nada ou pouco busca, nada ou pouco encontra. Como também, para quem serve qualquer resposta encontrará. Então aqui é muito importante a nossa resposta à graça de Deus, que é constante, que sempre nos ilumina, que nos fortalece, que nos dá a graça de vencer a nós mesmos. Por isso Francisco também teve um chamado a vencer a si mesmo. A partir daquela grande pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Mas Francisco não simplesmente, nós vimos no texto, que Francisco não simplesmente fez a pergunta e teve a resposta de Deus. Mas Francisco procurou compreender, procurou suplicar, buscava um entendimento a Deus. É como um tesouro do Evangelho, que diz aquela parábola. Um homem, sabendo que tinha um tesouro, ele vai à procura, ele vai à busca do tesouro, e não fica em casa esperando o tesouro bater à sua porta. Se você sabe que a santidade
é a sua vocação, que a vivência dos mandamentos, dos sacramentos, é o maior tesouro que você pode ter na terra, busque. Ah, mas eu sou tão pecador, eu sou tão... Deus também sabe. Ninguém melhor do que Deus sabe que você é pecador. Ninguém com maior profundidade do que Deus sabe dos seus pecados. Você não tem nem noção do que são os seus pecados. Você não tem nem noção do abismo do seu pecado. E Deus tem. E Ele resolve todos os dias derramar sobre você uma graça de santidade. Se você não alcança, é porque você não busca. E os santos tiveram que crescer nessa experiência. São Francisco teve que crescer nessa experiência. Ele teve que vencer a si mesmo. Primeiramente, pela primazia da graça, porque é a graça de Deus, que é o próprio Deus que nos dá qualquer vitória. Nós não teríamos, meus amigos, vitórias por nós mesmos. Eu até diria, viu? A vitória de um sucesso profissional, a vitória de um passar num exame vestibular, a vitória de uma conquista, tudo é graça de Deus. Porque o que nós utilizamos para adquirir bens, vitórias na nossa vida, é possível porque Deus nos criou, porque Deus lhe deu uma inteligência, porque Deus lhe deu forças, porque Deus deu potências à sua alma para que você pudesse desenvolvê-la. Então com Francisco de Assis também foi assim. Ele queria ir para a Apúlia. E Deus não amarrou ele com correntes e mandou um anjo puxar de volta para Assis. Deus o iluminou. Deus o mostrou o que tinha para ele. E ele toma a decisão de voltar para Assis. Porque foi alcançado pela graça de Deus. Se fez sensível à graça de Deus. Então, Francisco teve que tomar a decisão de vencer a si mesmo. Não vou mais para a Apúlia. Não vou mais buscar os meus projetos pessoais. O que eu acho que são os melhores planos para mim. Eu volto para Assis. Para buscar a plenitude da vontade de Deus. Diz o Evangelho, né? Não se pode servir a dois senhores. E aqui, é claro, o Evangelho é muito explícito. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Mas nós poderíamos reler, fazer uma releitura. Não se pode servir a dois senhores. A vontade de Deus e a minha vontade. O que você quer servir? Deixe que a graça de Deus lhe alcance e com a sua resposta também tenha você a mesma experiência que Francisco teve, de vencer a si mesmo. Eu quero aqui pegar agora uma parte do texto, de outro texto, né? Lembrando que esse nosso bloco formativo, ele tem por texto base a legenda dos Três Companheiros. E eu quero agora aqui pegar mais uma parte da legenda, para nós vermos quando é que começou a cair sobre Francisco essa exigência de vencer a si mesmo. E agora aqui eu quero ler para você, literalmente, uma parte desse texto, que diz assim: quando certo dia orava fervorosamente ao Senhor, foi-lhe respondido: Francisco, se queres conhecer minha vontade, é necessário que desprezes e odeies todas as coisas que amastes carnalmente e desejastes possuir. Depois que começares a fazer isto, o que antes te parecia suave e doce, te será insuportável e amargo. Enquanto que daquilo que antes tinhas horror, terás grande doçura e imensa suavidade. Aqui é uma resposta que Deus dá a Francisco. E uma coisa interessante, né? Essa resposta de Deus chega a Francisco quando Francisco estava o quê? Orando ao Senhor. Tem muitas respostas de Deus que nos serão dadas unicamente pela oração, que é esse trato com Deus, esse relacionamento com Deus, essa busca
sincera de Deus. Então aqui Deus diz a Francisco: queres conhecer minha vontade? Despreze e odeie tudo aquilo que tu buscastes carnalmente. E depois que começastes a fazer isto, ou seja, a vencer a si mesmo, a tomar a decisão pela minha vontade, tudo aquilo que para você, Francisco, era suave e doce, tudo aquilo que para você era prazeroso, vai se tornar insuportável e amargo. Porque você vai começar a perceber também que tudo aquilo que você tinha horror, ou que você não via como prazer, como doçura, vai ser algo suave. E é aqui que vai se evidenciar cada vez mais para Francisco aquela incompatibilidade do caminho da Apúlia, o caminho da glória humana, para o caminho de Assis. O caminho da glória a partir da vontade de Deus. E aqui, cada vez mais, Francisco vai ter que tomar decisões radicais. E é uma decisão radical. Olha aqui o que é que Deus diz para ele: desprezar e odiar todas as coisas que amara carnalmente. Aí aqui, a gente pode, claro, nós temos que compreender e entender. Por exemplo, Jesus no Evangelho diz assim: todo aquele que amar o teu pai e tua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Todo aquele que não desprezar pai e mãe não é digno de mim. Claro. Mas poxa Jesus, é algo difícil desprezar pai e mãe, amar pai e mãe, ou odiar pai e mãe. Como é que eu posso desprezar e odiar coisas que eu amo? Desprezar e odiar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu trabalho, a minha casa, a minha família? O que Deus quer levar Francisco aqui é uma pedagogia de educação. E não simplesmente a um desprezo e a um ódio por todas as coisas. Porque tem coisas, por exemplo, o amor à família é lícito, mas Deus deve estar acima. Deus deve estar acima. O amor aos filhos é lícito, mas Deus deve estar acima dos filhos. O amor a uma profissão é lícito, mas Deus deve estar acima da profissão. Tá dando para entender? Então é algo que é preciso um ou um ou. Ou se abandona ao primeiro, que sempre é Deus, e despreza tudo aquilo que é secundário, ou então se permanece insistentemente naquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida, que é dessa forma, que é desse jeito, e abandona a Deus. Isso não é fácil. E é por isso que eu comecei e vou terminar dizendo para você: a primazia da graça. A primazia da graça leva o homem, como levou a Francisco de Assis, não somente a conhecer a vontade de Deus, mas a tomar decisões radicais, cotidianas, pela vontade de Deus. Aqui podemos dar o acento, né? Podemos acentuar, enfatizar nessa resposta que Deus dá quando Francisco está rezando, a palavra carnalmente. Desprezar aquilo que amasses carnalmente. Ou seja, segundo um estilo de vida baseado nos próprios projetos ou nos próprios ideais, ou então na forma velha de viver as coisas. Aqui não é simplesmente uma censura a pai, a mãe, a família, a profissão, não. Mas é indicação de algo mais absoluto, mais indispensável, algo mais radical, algo que não é temporário à vida do homem, que não é frívolo à vida do homem, mas que é constante, que é permanente, que é eterno, que é a vontade de Deus.
E vai ter coisa, gente. Vão ter coisas que a gente vai precisar renunciar e não vai ter nunca mais. E vão ter coisas que vamos precisar renunciar e Deus vai nos devolver lá na frente. E sempre vai nos devolver em cêntuplo, 100 vezes mais. É bem verdade que depois daqui, né? No nosso próximo programa nós vamos ver a grande vitória de Francisco, que é a cena do beijo no leproso, que vai acontecer logo depois dessa revelação que Jesus faz a Francisco. Que vai ser uma vitória, um vencer-se a si mesmo. Francisco tinha nojo, repugnância. Jesus diz a ele: aquilo que tu tinhas por insuportável e amargo vai te tornar doce e suave. Vencer-se a si mesmo é um crescimento. Quantos exemplos clássicos nós temos da vitória de Deus na vida do homem, que é um vencer-se a si mesmo? Abraão, oh meu Deus, né? A gente agora aqui pararia só para citar nomes. São Maximiliano Kolbe, que deu a vida no campo de concentração. Santa Teresa de Calcutá, que perdeu a vida por causa dos pobres. São Paulo, né? Me vem agora aqui a lembrança. São Paulo, quando escreve aos Filipenses, que vai dizer: mas tudo isso que para mim era lucro, considerei perda por amor de Cristo. Por causa de Cristo, desprezei tudo e considero tudo lixo, a fim de ganhar somente Cristo. O amor leva a desprezar tudo o que lhe opõe ou contradiz. Que seja assim também nas nossas vidas. Que o amor de Cristo vença sempre em nós. E que, vencidos pelo amor de Jesus, nos transformemos em amor. E transformados em amor, desprezemos tudo aquilo que se opõe ou contradiz ao amor que é Deus. Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa.